Paz do Senhor, amém? Quantos aqui puderam sentir a presença de Deus no momento do louvor? De verdade? O que eu acho mais gostoso é que Ele continua aqui. E os anjos dele também, passeando e olhando para cada um que está aqui. E vai trazer algo especial para cada um que está aqui esta noite. Amém? E eu vou falar sobre um tema hoje que me confrontou, que ainda me confronta e que talvez possa te confrontar também nesta noite. O título talvez possa te assustar um pouco, mas eu quero que você procure entender, que seu coração não se feche. E eu vou tentar, pela graça de Deus, te explicar. E o tema dessa mensagem é Deus como culpado. Nós não vamos usar nenhum texto base, mas no decorrer da mensagem eu lerei alguns versículos para vocês, amém? Deus como culpado, como assim? Não sei se você um dia já culpou a Deus por algo. Eu creio que sim. Talvez não no sentido de dizer, Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Mas tira a palavra Deus e continua, por que o Senhor está fazendo isso? Por que está acontecendo isso comigo? Você se identifica com essa situação? Eu percebi que muitas pessoas cristãs, inclusive eu, temos culpado a Deus por muitas coisas que acontecem na nossa vida. Quando nós somos confrontados com algo que é contrário à nossa vontade, nós tendemos a culpar a Deus por algo. E pode ser pelas coisas mais simples, como contei hoje de manhã aqui. Quarta-feira, feriado, que foi feriado, dia 15, eu e o Beto resolvemos fazer um programa em família, eu, ele e o João Pedro. É muito raro a gente ter esse tempo só nós. Geralmente nós estamos com toda a família ou com o pessoal da igreja e a gente sente falta disso, né? E ele ia viajar, ia para o EPL e, não, então nós vamos passar um tempo nós três na quarta-feira, vamos para um Pesque Pague. Então tá, que legal, ficamos muito animados. E na quarta-feira de manhã começamos a arrumar as coisas, colocamos as coisas dentro do carro, o João Pedro já estava lá e eu tinha esquecido meu óculos de sol. Falei, peraí que eu vou buscar meu óculos. Deixei a porta aberta e entrei e falei, você pode ir tirando o carro? Porque depois eu fecho o portão. E no que ele foi dar ré, ele não olhou no retrovisor. O que aconteceu? Ele bateu a porta do carro numa coluna que tinha na garagem. Gente, a porta ela entortou. E ele não conseguia, primeiramente, fechar a porta de trás do carro. E aí ele ficou bravo. Ele falou, pronto, acabou o nosso passeio. Falei, que legal, né? A gente nunca faz nada e agora acabou o nosso passeio. E mulher, então, né, vai exagerar um pouquinho mais. Não sei se entendem o que eu estou dizendo, né? Eu cheguei lá dentro de casa, tinha funcionária lá, estava limpando. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, acabei com o passeio, Wanda. A minha vontade era de falar, mas ele não olhou no retrovisor, né? Mas eu achei mais sábio ficar calada. E aí, ele voltou atrás, conseguiu fechar a porta do quarto do carro e ele falou, não, vamos para o Pesque Pague. Qual Pesque Pague você quer ir? Só que assim, ele conseguiu fechar a porta do carro, mas para ele sair do carro, eu tinha que abrir a porta de trás para ele conseguir abrir a porta dele. E mesmo assim, a gente foi tomando um ventinho. Aí eu falei, eu quero ir num Pesque Pague que eu não conheço ainda. E ele falou, tem um lá no Salto do Jacaré que é bem bonito, eu não conheço, vamos para lá? Eu falei, vamos. E fomos. Pegamos uma estrada de terra. Ué, mas está meio estranho. Não tem carro aqui. Falei, ué, Beto, a gente está no caminho errado. E de repente pegou o sinal do celular. Ele falou, não, vou pesquisar. O que deu? Temporariamente fechado.
Falei, eu tô com fome. Aí começa, né? Aí o que era para ser agradável, a fome atrapalha, né, gente? E eu peguei e falei, ele falou, vou colocar aqui no celular, no GPS, para conduzir a gente até o Pesque Pague mais próximo. E assim foi. Demoramos um tempão para chegar no Pesque Pague, porque a gente entrou numa biboca lá em Jacarezinho. E o Pesque Pague, gente, não era um Pesque Pague. Era uma piscininha, é verdade, não estou mentindo. Era uma piscininha onde tinha uns peixinhos lá e as crianças estavam pescando. Eu falei, é aqui mesmo que nós vamos comer. Ele, não, nós não vamos comer aqui não. Falei, então tá. Ele, mas tem um Pesque Pague que fica no meio do caminho. Deve estar bom lá. Falei, então vamos. Descemos no Pesque Pague, sentamos. É aqui que a gente vai comer. Tá bom, o que tem de peixe? Tem pacu. Falei, vai pacu mesmo, só tem esse. Aí, o que acompanha? Nada. Levantamos, entramos no carro e acabamos comendo num posto no meio do caminho. E eu estou contando isso porque qual foi a minha reflexão no final de tudo isso? Deus, a gente nunca faz nada junto. Por que o Senhor permitiu? Uma coisa tão simples que eu acabei colocando a culpa em quem não tem absolutamente culpa de nada. Deus. E muitas vezes nós colocamos a culpa nele. Quando uma oração não é respondida, quando acontece até algo mesmo distante de nós, como uma criança com uma doença terminal, um desastre da natureza. Esses dias aconteceu lá em Andirá, não sei se vocês viram no noticiário, mas uma mãe matou um bebê à tesourada. E a gente costuma falar o quê? Deus, porque o Senhor permitiu? Enfim, tantas coisas que nós culpamos a Deus. E o que acontece é que geralmente vem um pensamento automático de que Deus não livrou, Deus não curou a doença dele, Deus não livrou ele, Deus não poupou, Deus não amou, Deus permitiu. E essas coisas vão alimentando um sentimento de frustração dentro de nós. Como diz uma canção que nós cantamos aqui, Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Amém? Deus é soberano, ninguém tem dúvida disso. Amém? Ele não vai mudar, Ele é imutável. O caráter dEle é imutável. Ele é santo. Ele não tem culpa de nada. Mas o que acontece é que muitas vezes nós mudamos com relação ao nosso relacionamento com Ele. Porque nós começamos a desacreditar no seu amor de Pai. Nós começamos a desacreditar que Ele é abençoador, que Ele é galardoador. E nós começamos a desacreditar no amor específico que Ele tem por nós. Em João 3,16 diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para salvar-nos. Amém? Mas não sei se você já pensou assim ou se você já se sentiu assim. Será que se existisse só eu, Deus teria esse amor específico por mim? De morrer na cruz só para me salvar? E eu trago essa palavra para uma igreja. Não estou falando para descrente, estou falando para cristão. Que entende a palavra, que procura cumprir com os princípios da palavra, que serve, mas tem essa dificuldade de enxergar esse Pai de amor e tende a culpá-lo pelos aparentes desastres que acontecem na vida. Estão entendendo até aqui? Então, como eu disse, um sentimento de frustração vai tomando conta do nosso coração. E frustração nessa mensagem, eu quero que você entenda que é
quando acontece algo contrário àquilo que eu quero. E esse sentimento de frustração convida um outro sentimento para habitar no nosso coração, que é a amargura. Amargura quer dizer sabor amargo. E uma pessoa amarga, quantos conhecem uma pessoa amarga? Talvez você seja uma pessoa amarga, eu seja uma pessoa amarga. E é muito difícil de conviver com uma pessoa amarga. Porque a pessoa amarga, ela só consegue criticar, só consegue murmurar, julgar. Mas então, estou entendendo. Quando acontece algo na minha vida que é contrário ao que eu quero, eu culpo a Deus. Quando eu culpo a Deus, um sentimento de frustração e amargura toma conta do meu coração. O que fazer então para que eu possa parar de culpar a Deus e para que esse sentimento de frustração e de angústia, de amargura saia de mim? Eu gostaria que você entendesse um caminho que eu entendi. 5 coisas que nós precisamos entender. Primeiro, nós precisamos entender que o pecado por si só traz as suas consequências. Gostaria que vocês abrissem comigo em Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Amém? A palavra do Senhor diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Frisar aqui na parte A, porque o salário do pecado é a morte. Então, para que o inimigo veio mesmo? Através do pecado. Então, o pecado por si só traz as suas consequências. O plano original de Deus foi que nós vivêssemos em comunhão com Ele, mas o pecado entrou pelo primeiro Adão. E então nós sofremos muitas consequências desse pecado e continuamos pecando. Desde o princípio nós começamos a transferir a culpa de algo. Por exemplo, quando Adão e Eva pecaram, o Senhor apareceu e perguntou: o que aconteceu? Qual foi a resposta? Senhor, a mulher que o Senhor me deu. A mulher, primeiro ele culpou a mulher, mas ele não ficou contente. A mulher que o Senhor me deu. Ele culpou a Deus também. Então, isso se tornou algo comum no meio de nós. O grande problema é que nós somos cristãos, mas muitas vezes um cristão carnal. Cristão carnal é aquele que busca satisfazer os seus prazeres da carne. Se nós andássemos no Espírito, nós nos pouparíamos de vivenciar muitas aflições e pararíamos de culpar a Deus por muitas coisas. Não é mesmo? Se eu tenho relação sexual antes do casamento e engravido, a culpa não é de Deus, é minha. Se eu não sei administrar as minhas finanças, o meu negócio, a culpa não é de Deus, é minha. Se eu tenho um casamento que não está bem sucedido ou que acabou, porque primeiro eu não perguntei para Deus se era a pessoa certa para mim, e segundo porque talvez eu ou a pessoa não esteja cumprindo o papel dela no casamento, a culpa não é de Deus, é minha. Se eu discuto aqui na igreja com as pessoas, lá na rua, a ira tomou conta do meu coração, a culpa não é de Deus, é minha. Todos compreendem?
Não adianta a gente transferir a culpa para Deus, sendo que a culpa é minha. E com isso, meus irmãos, eu não quero que você se sinta mal, tá? Só quero que você entenda, para que você possa crescer nele e para que você possa ter mais facilidade de adorá-lo. Porque quando a gente conhece melhor, a gente se relaciona melhor. E a adoração é você se prostrar, se doar, viver por algo. Como a gente vai fazer tudo isso se a gente não conhece muito bem aquela pessoa? Então tudo isso não é para você se sentir culpado, mal e... Não, é para que você mude e para que você entenda, amém? Nós vamos ter lutas, sim. Nem tudo é culpa do pecado, nós vamos ter lutas. Mas, primeiro, nós temos que entender isso. Que o pecado por si só traz as suas consequências. A Bíblia diz que se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, o teu sangue nos purifica de todo pecado. Olha que bênção, a gente faz as cacas, mas o Senhor transforma situações em bênção. O teu sangue me purifica. Se eu me achegar a Ele, Ele me purifica. Se eu confessar o meu pecado, Ele é fiel e justo para me perdoar e me purificar de toda injustiça. Amém? Segunda coisa que nós precisamos entender. A primeira é entendendo que o pecado por si só traz suas consequências. E a segunda é entendendo que eu não sou o juiz. A palavra de Deus diz que Ele é o justo juiz. Amém? Mas nós agimos como? Muitas vezes, como se houvesse um trono. E nós nos assentássemos nesse trono. E começamos a praticar uma autojustiça. Senhor, o Senhor não curou aquele servo seu. Onde o Senhor estava? Senhor, aquela sua serva está passando por dificuldade financeira. E ela dá o dízimo. Onde o Senhor estava? Onde o Senhor está? Senhor, aquela pessoa sofre de angústia na alma. Por que ela sofre tanto? Como se Deus devesse alguma resposta para nós, né? E abro um parêntese, de que não julgamos apenas a Deus, mas julgamos também as pessoas. É muito fácil eu julgar a atitude de alguém por não concordar com essa atitude. Amém? Eu posso julgar alguém por ser... como é que fala? Autocomiseração, que tem autocomiseração, de ficar com dó de si mesmo. Mas eu talvez nunca tenha chegado a essa pessoa e tenha perguntado o que ela passou na vida. Ou eu posso julgar alguém que é mais durona, que é mais bruta, e nunca perguntar para ele ou para ela por que ela age dessa forma, o que aconteceu. Nem todo mundo é psicólogo, mas todo mundo tem o Espírito Santo Consolador dentro de si. Aquele que confessou Jesus, recebeu o Espírito Santo, que é o Consolador. Então você está apto a consolar, amém? Que a gente possa se importar mais com o outro. E que paremos de julgar a Deus, porque Ele é o juiz. Nós temos que parar de questionar a sua santidade. Ele é santo, Ele é perfeito e Ele sabe o que faz. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém? A sua mente é insondável. Em Romanos 11, 33 e 34 vai falar sobre a mente do Senhor. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Não cabe a nós. Outra coisa que nós precisamos entender, terceiro ponto. Entendendo que preciso clamar pela revelação do seu amor e paternidade.
Acho que uma das coisas que nós culpamos a Deus, a maioria das vezes, é porque nós desacreditamos nesse Pai de amor e paternidade, na paternidade dele. E eu queria dizer para vocês que entender algo é diferente de revelação. Entender é eu reter pela inteligência. E revelação é tornar manifesto o oculto. Tá, eu entendo que a palavra diz que acaso uma mãe pode esquecer-se do seu filho, que ainda amamenta, que não se compadeça do filho do seu ventre? Se isso todavia acontecer, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que tenho o seu nome gravado na palma das minhas mãos. Versículo lindo, né? Amém? Eu sinto isso. Eu sinto esse amor. A palavra diz que nós somos filhos. E nós somos cordeiros com Cristo. Mas eu me sinto filha? Eu entendo que o justo vive pela fé. Eu entendo que nós precisamos crer no que a palavra diz. Mas mais do que isso, eu preciso da revelação da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é espírito e vida. Essa palavra tem que fazer sentido no meu coração. Eu não posso só reter pela inteligência, eu tenho que provar. Eu tenho que provar esse amor. Deus, traga esse amor para mim, eu preciso sentir. Nós devemos clamar. Nós não devemos desistir, mas há tanto tempo eu estou na igreja. Enfim, irmão, você não sentiu? Clame. Você precisa dessa revelação, isso é fundamental, isso é vital. E você não é menos por sentir dificuldade de enxergar Deus como Pai e de não sentir esse amor da maneira como você gostaria de sentir. Um exemplo é o servo Jó. Todos lembram de Jó? Vamos ver o que está escrito lá em Jó 42, versículo 5. Jó, capítulo 42. Amém? Versículo 5 diz: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Então aqui ele teve uma experiência, concordam? Ele provou de algo de Deus, concordam? Ele ouviu com os ouvidos, mas agora te veem os meus olhos. Mas vamos ver o que está escrito em Jó capítulo 1. Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este, homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Perceberam? Que no capítulo 1, diz que ele era um homem reto, ele era um homem temente a Deus, ele se desviava do mal, mas só no capítulo 42, ele provou de algo. Quantos precisam provar de algo de Deus aqui? Talvez de uma cura, talvez desse amor. Quem precisa provar? Outro exemplo é Paulo.
A Bíblia declara que ele era judeu, fiel à lei, instruído aos pés do rabino Gamaliel, defensor da Torá. Mas ele perseguia os cristãos, porque ele não acreditava até então que Jesus Cristo era o Messias. Mas um dia, ele provou, ele teve uma experiência. E nós sabemos o estrago que Paulo fez, por onde passou, por amor a Jesus Cristo. Então nós precisamos clamar por essa revelação do seu amor e paternidade. E sabe, a experiência com pais terrenos vai refletir muito, como nós já sabemos, isso não é novidade, vai refletir muito na nossa relação com o nosso Pai Celestial. Não sei se você teve a oportunidade de ter um bom pai aqui, mas talvez o seu relacionamento com Ele diz muito a respeito do seu relacionamento com Deus. E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Quarto ponto. Entendendo que através de um relacionamento íntimo com Ele, fico mais preparada para lidar com o dia mau. Como eu disse, nem tudo é culpa do pecado, o dia mau vem. Isso, para quem está anotando os versículos, nós não vamos ler. Em Efésios 6,13 vai falar sobre o dia mau. Mateus 6,34 também falará do dia mau. E o que eu posso dizer é que nós não estamos preparados para lidar com o dia mau. A gente pode ver pelo tanto de síndrome e transtorno que existe no mundo hoje. Síndrome do pânico, transtorno de ansiedade. Síndrome do pânico é medo da morte, transtorno de ansiedade é medo do futuro. Quantas pessoas que estão livres disso hoje? Parece que todo mundo tem alguma coisa hoje. Todo mundo toma medicamento, todo mundo precisa de ajuda, todo mundo precisa de tratamento. Estou mentindo? Você já passou por um dia mau? Você já passou por alguma tragédia? E já perguntou: Deus, onde é que o Senhor estava quando eu mais precisei? No seu dia mau, você culpou a Deus por algo que aconteceu por você? E meu querido, eu não quero subestimar o seu sentimento. Talvez você tenha sido abusado. Deus, onde o Senhor estava? Talvez você tenha perdido uma pessoa que você amava. Deus, onde o Senhor estava? Talvez você foi obrigada a fazer um aborto, não sei. Deus, onde o Senhor estava? Talvez tenha acabado um relacionamento com uma pessoa que você amava. Deus, onde o Senhor estava? Talvez você tenha sido injustiçado por algo. Deus, onde o Senhor estava? Mas a palavra diz que quando Jesus foi levado aos céus, Ele prometeu que viria o Espírito Santo, o Consolador. E a palavra de Deus diz que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias. Ele estava ali. Quando você estava chorando, Ele estava ali, recolhendo as suas lágrimas. Ele estava ali, tentando te consolar. Ele estava ali olhando para você, para o seu coração, para a sua dor. Ele estava e Ele está ali. Não existe promessas de uma vida sem dor, amados. Não aqui nessa terra. A Bíblia diz que no mundo nós passaríamos por aflições. Mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, você vai vencer também. Mas o que eu posso dizer é que no final não vai ser nada disso. Amém? E última coisa que nós precisamos entender, quinta coisa, é entendendo que existe o príncipe deste mundo. A palavra vai dizer que existe o príncipe deste mundo e o Deus deste século, que é Satanás. E que ele tem um governo.
e que ele anda ao derredor de alguém a quem possa tragar. Que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Vou voltar ao exemplo de Jó. Jó era reto, temente a Deus, enfim. Mas Deus permitiu que Satanás provasse a Jó. Ele era íntegro, ele amava a Deus, ele era temente a Deus, mas mesmo assim Deus permitiu. Existe um governo, mas nós precisamos crer que o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Em breve. Amém? Em breve. Para concluir, eu gostaria de falar algumas coisas sobre mim. E quando eu contar essas coisas a vocês, é porque eu sei do que eu estou falando. É que essa mensagem falou comigo de alguma maneira. E que eu entendi que esse é o caminho que a gente deve trilhar. Que de alguma maneira, nesses 5 pontos, eu me identifiquei. Eu sempre culpei a Deus pelas aparentes derrotas da minha vida. Me dei muito bem com Jesus e com o Espírito Santo. Aliás, eu sempre tive uma sensibilidade muito grande ao Espírito Santo. O Beto falou hoje de manhã que ele nunca viveu essas coisas, não sei se eu posso dizer sobrenaturais, com aquilo que o Borges falou no IPL. Mas eu já tive muita facilidade em viver essas coisas. Muita. Já vivi coisas muito gostosas com o Espírito Santo. E sempre gostei muito de falar com Jesus. Mas com Deus eu tinha essa barreira de enxergá-lo como pai. Porque eu vim de um lar onde eu precisei lidar com a orfandade de pai. Minha mãe se casou não, foi morar junto com o meu pai. E antes de 1 ano, ela se separou dele. E ele nunca quis ter um relacionamento comigo. Nunca me procurou. E eu sempre sonhei acordada em um dia deitar no colo do meu pai e poder jogar papo fora. Ou contar alguma coisa. Sempre sonhei isso. Essa cena sempre veio na minha mente. E nunca aconteceu. Sempre quis que ele fosse na escola, ver como é que estavam minhas notas, ou ver se eu estava me comportando bem, mas isso nunca aconteceu. Por isso eu tive sempre dificuldade em entender que Deus não abandona. E eu culpei a Deus muitas vezes por isso. Quando eu fiz 8 anos, a minha mãe conheceu o meu padrasto, só para vocês entenderem. Demorou muito tempo para eu me relacionar, não digo me relacionar como pai e filha, porque ele nunca fez diferença entre eu e meu irmão, que é do sangue dele mesmo. Ele sempre me viu como filha e ele me trata como filha igual. Mas eu demorei para desarmar, sabe? Demorei anos para me desarmar. Chamava ele de pai, amava, iria sentir falta, tudo, mas eu demorei para desarmar, para ter um relacionamento mais gostoso com ele. Porque eu tinha medo do abandono. Mas hoje mudou. Hoje eu não consigo ver a minha vida sem ele. Eu amo ele de verdade. Até no meu casamento, um pastor, que era meu pastor na época, falou: deixa eu entrar com você, representando o seu pai. Eu não conseguia ver essa cena. E olha que esse pastor eu chamava de pastor. Eu não conseguia ver essa cena, porque eu não consegui deixar o meu pai, meu padrasto, de lado. Deus restaura, irmãos. Deus restaura. E um outro aspecto da minha vida que eu gostaria de compartilhar com vocês também, é que tem uma pessoa que eu considero muito na minha família. E que eu sei que me ama muito também. Que sempre me criticou demais. Demais, demais, demais. Até hoje é muita crítica e humilhação. Dizendo que eu nunca seria nada.
que eu nunca teria nada, que a profissão que eu escolhi é errado, que o caminho que eu escolhi é errado, que eu seria pobre o resto da minha vida. Enfim, muitas críticas. Quando eu engravidei, ela começou a falar na rua para as vizinhas: olha só, que juiz. Onde já se viu, não tem nem casa para morar. E vai engravidar? Não bastou falar só para mim, ela tinha que divulgar. E essa pessoa realmente é muito especial para mim. E eu demorei para entender que com Deus é diferente, que não preciso provar nada para Ele, que Ele me ama. Sabe, essa pessoa, quando eu decidi não viver mais de acordo com o que ela queria para mim, ela mudou comigo. Não o amor dela, mas a relação dela mudou. Ela me poupa de muita coisa boa. Ela me poupa de um relacionamento mais gostoso, ela me poupa de presentes, ela me poupa de muita coisa. Mas Deus não. E eu vi isso. Que eu não precisava provar nada para Ele. Não há nada que eu fizesse que fizesse Deus me amar mais ou menos. Deus me ama e ponto. Mas eu já culpei a Deus. Principalmente porque muita coisa que ela falou aconteceu. Que eu queria provar para ela que ela estava errada em muita coisa. Mas eu não consegui provar. E eu culpei a Deus por isso. Mas hoje já está resolvido dentro de mim. E com tudo isso, gente, eu passei a sufocar as pessoas que mais me amam e que eu mais amo. Porque eu queria que elas fossem só minhas. Eu não queria dividir elas com ninguém. E ainda eu tenho que vigiar, porque senão eu sufoco de novo. Tem que vigiar. Porque e o medo dessa pessoa me abandonar? De me trocar? De ter afeição mais por outra pessoa do que por mim? Você se identifica com isso? Eu feri muito para me defender. Coloquei muitas barreiras entre eu e as pessoas. Evitei relacionamentos. Não sei se você lembra, Marcelo, quando eu cheguei lá na casucha, que eu não olhava nem para o lado, as pessoas me chamavam de metida, mas eu não era metida. Eu não queria me relacionar com ninguém. Mas Deus cura. Deus me curou. E ainda me cura de algumas coisas. Mas o que nós precisamos aprender é parar de culpar a Deus por essas coisas que acontecem na nossa vida. Conseguiram entender? Deus não tem culpa de nada. Revisando. Nós precisamos entender que o pecado por si só traz as suas consequências. Precisamos entender que nós não somos o juiz. E entender que preciso clamar pela revelação do seu amor e paternidade. E entender que através de um relacionamento íntimo com Ele, fico mais preparada para lidar com o dia mau. E enfim, entendendo que existe o príncipe deste mundo. Quando nós entendemos esse caminho, vai facilitar a gente de resolver certas coisas. Amém? Se você se identificou com algo que eu falei aqui, gostaria de chamar você para vir à frente. Se você quer provar dessa revelação, desse amor e dessa paternidade, eu chamo você aqui.